Então vamos lá, gente. Para começar essa lição, me permito aqui, talvez os mais antigos de lembrem, eu vou lançar a mão de uma música do cancioneiro popular, só para ilustrar, né, o espírito de Amós. Eu não sei se alguém se lembra, acho que foi no Festival da Canção de 69, tudo bem, não vai lembrar, porque talvez no 69 você não tenha nascido, né? Mas alguns vão lembrar de uma música chamada Disparada, do Jair Rodrigues, que ele cantava assim... 66, Serginho. Então, no ano do meu nascimento. E a música, o começo da música, ele retratava, né, a ideia de um peão de boiadeiro, né, que tinha uma mensagem para dizer. Ele começava assim: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não agradar. Essa mensagem, essa música do Jair Rodrigues, é bastante interessante, que ela tem muito a ver com a ideia do Amós, do pregador do Amós. O cara com uma mensagem que certamente, ao ser dita para os poderosos, não vai cair, né, no agrado deles. É uma mensagem que vai contradizer esses poderosos. Então, a música é linda, a letra é linda, né? Diz: tudo estava fora de lugar, eu venho para consertar. E é a ideia da missão do profeta: trazer um vaticínio, trazer um oráculo, alguma coisa de Deus que venha para trazer uma mudança, né? Uma inquietação, algo que seja interessante. Então, essa ideia do preparar o coração, né? Não vou cantar a música, porque se eu canto pra caramba, se eu cantar, vocês vão ficar, não é? Mas o livro de Amós, então, é um tipo de mensagem como essa. É uma mensagem da experiência, da entrega desse vaticínio, desse oráculo. Até o nome Amós, né, carregador de fardo, dá a ideia exatamente de que ele tinha uma mensagem que era algo pesado para ser transmitido. E ao transmitir essa mensagem, ele vai confrontar o sistema político, o sistema religioso da época. Então, esse Amós lá em hebraico quer dizer exatamente isso, né? Carregador de fardo, carregar um fardo, carregar um peso. Então, Amós, você já deve saber, ele era boiadeiro, assim como eu falei aqui no começo da coisa, e ele era um cultivador de sicômoros, né? O sicômoro era uma espécie de figo, um fruto que semelhava muito ao figo. Ele diz que a diferença é que parece que ele, para amadurecer, ele tinha que receber um tratamento antes, um corte antes, né? Alguma incisão para poder, ficar pronto para consumo. Bom, o nosso texto áureo, ele está lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como é possível hoje aqui, vamos ler o nosso texto bíblico básico, está lá em Amós, capítulo 4, versículos do 1, versículo 1, depois do 6 ao 11. Gostaria que todos lessem comigo, como a gente faz a leitura alternada. Diz o seguinte: ouvi essa palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores: dai cá e bebamos. Todos. Isso também todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não nos converteis assim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, e os vossos olhos matei a espada, os vossos cavalos deixei quebrar presos, e o fedor dos vossos exércitos fez subir o vosso nariz. Contudo, não vos converteis a mim,
disse o Senhor. Todos juntos, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Bom, essa lição desse trimestre, ela fala sobre profetas, né? E o ofício de profeta, a gente vai entender algumas coisas bastante interessantes aqui, né? Existem alguns critérios para você ser um autêntico profeta. Hoje em dia tem muita gente se arvorando, né, dentro desse ofício. A gente vê aí de vez em quando alguns... inclusive nesse período de pandemia, a gente viu alguns profetas de live, né? Profetas de live. Olha, se você chegar a 1000 likes, eu vou revelar o nome da amante. Mais ou menos por aí, as coisas assim absurdas, né? Os profetas que vaticinam, eu não conheço essa história já, né? Olha, minha irmã, estou vendo na sua vida um jacaré e um picolé. O jacaré é a prova e o picolé é o refrigério. As coisas assim meio absurdas, né? Os profetas que você sabe que são, na verdade, mais profetas do caos do que qualquer coisa. Agora, quais são os critérios para você ser um verdadeiro profeta, um autêntico profeta? Eu vou aqui avançar aqui só para a gente poder entender, depois eu volto lá naquele slide. Primeiro, confirmar o monoteísmo. Há um único Deus. Os profetas, levantados por Deus, eles tinham a ideia de pregar, né, de trazer a mensagem de um único Deus. Jeová é um único Deus. Segundo, critério para você ser um profeta, combater efetivamente a idolatria. O terceiro, que tem muito a ver com alguns desses profetas que nós vamos falar aqui, notadamente chamados profetas menores, né, alguns deles, denunciar as chamadas injustiças sociais. E injustiça social é um dos temas presentes no livro de Amós e é um dos temas que a gente vai aqui trazer, né, para estudo, para reflexão, né? Inclusive, ele é muito atual, tem muito a ver com os dias de hoje. E ainda, anunciar o dia do Senhor, essas missões aqui, dos números 4 e 5, tem muito a ver, inclusive, com a ideia da profecia escatológica, com a ideia do que vai acontecer no futuro. Muito embora a profecia de Amós ela tenha uma ocorrência, ela tenha lá uma realidade para aqueles dias, ela não aponta ainda estados futuros. Então a ideia de anunciar o dia do Senhor, a gente vai ver isso na conexão que Amós tem com o Novo Testamento, e ainda reavivar a esperança messiânica. A gente pode dizer então que o profeta é sempre, em última análise, sempre um homem de esperança. Tem uma citação que eu gosto, né, bastante do Ariano Suassuna, que ele diz o seguinte: eu não sou otimista e nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, né? Os pessimistas são amargos. Ele diz: eu sou um realista esperançoso, sou um homem da esperança. Então, né, nós somos pessoas esperançosas, né? Eu me lembro que um dos hinos que eu mais gostava quando me converti na Assembleia, na época que eu cantava hinos da harpa, né? Muito, né? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. É o hino 300 da harpa, né? Então nós somos esperançosos, né? A nossa esperança não está aqui, não é? Não está nos governos, né? Não está na mudança na economia. A nossa esperança é que o Senhor virá, né, nos buscar e viveremos no céu. Então, a gente vai dizer que o profeta é aquele que mantém vivo o memorial da aliança. O profeta é aquele que traz para nós, né, a esperança. Agora a gente vai poder entender um pouquinho, né, algumas ideias interessantes sobre esse livro e depois o pano de fundo, né, do livro de Amós. Em primeiro lugar, eu busquei lá no Pinterest vários versículos que têm conexão com Amós, e alguns é engraçado que nós, né, crentes, às vezes falamos, às vezes repetimos, mas não sabemos exatamente qual é a localização, né? Então Deus, né, Deus detesta a arrogância, está lá em Amós capítulo 6, versículo 8, né? Amós 5,4 diz: buscai-me e vivei. Deus reúne as águas do mar, Ele pode te ajudar. Sabe, algumas ideias muito interessantes aqui no livro de Amós. Esse material vai ser disponibilizado para vocês aí no Tesouro, se você depois quiser verificar. Tem muita coisa interessante. Depois, quando você vai estudando o livro, você vai verificando que cada uma das passagens ali, coisas que a gente continuamente fala, estão nas músicas, em músicas evangélicas, mas que a gente não sabe exatamente qual é a localização. Às vezes você pensa lá que está em Salmos, está em Provérbios, mas não, está no livro de Amós. Ele é um livro riquíssimo que fala sobre isso. Bom, vamos lá nesse pano de fundo sobre a história ou a profecia de Amós.
Bom, aqui, guardem bem esse mapa, porque depois a gente vai voltar ele aqui, que tem alguma conexão interessante, tem alguma, assim, relação interessante. Você, com certeza, sabe da história da divisão dos reinos do norte e do sul. Quando Salomão ele morre, o reino de Deus é dividido, o reino de Israel, perdão, é dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ele tem como capital Samaria. O Reino do Sul tem como capital Judá. É interessante, a Renata chegou a falar um pouco sobre isso, o pastor Ricardo falou sobre isso. Eu espero que daqui para diante a gente tenha bem assim situado exatamente como se dá, né, essa profecia, né, esse tempo das profecias dos profetas. Qual é exatamente esse tempo? Então vamos lá. Judá possui então Jerusalém como centro do culto. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, né, o lugar do culto, onde as pessoas iam adorar a Deus. Você pode ver ali que na parte lá de cima, em azul, está lá o reino de Israel, e aqui embaixo o reino de Judá. O reino de Judá fica ali, a capital é Jerusalém. Né? Então, quando o reino se divide, Jeroboão, que é o rei do povo do norte, com medo de perder o povo para o sul, porque no sul tinha lá o templo, e os judeus só adoravam, a gente sabe disso, só adoravam no templo e tinham que ir lá para Jerusalém. Ele ergueu lá em Idã e em Berseba 2 megatemplos, né? 2 templos assim enormes, né? Para que os israelitas ou os judeus lá do Reino do Norte pudessem adorar os seus deuses. Né, os deuses lá do Reino do Norte. Esses deuses lá do Reino do Norte já tinha aí uma idolatria assim, né, comendo solta já não era o Deus de Israel exatamente a quem eles serviam, né? Então o povo ele já não ia mais a Jerusalém ou a Judá para adorar o Deus no templo maravilhoso de Salomão. A história você conhece, quando os reinos são divididos, né? Logo depois a história conta, existem 40 reis no total, 20 reis no Reino do Norte, 20 reis no Reino do Sul. Os 20 reis lá do Reino do Norte, Israel, todos são horríveis, né? Você com certeza ouviu a história. Nadab, Onri, Elá, Acabe, Collor, Dilma, Temer, Lula, por aí vai, né? Só coisa ruim, só gente ruim nesse negócio aqui. Já no Reino do Sul, 20 também. Só 14 bons e 6, 14 ruins, 14 muito ruins e 6 bons, né? Josafá, Asa, Amazias, Jotão, Josias e Ezequias. Esses são os reis que valem a pena, os que prestam. Ok. Deus chama então Amós de Tecoa. Tecoa é uma cidade próxima aqui, 10 quilômetros ali de Betel, 19 quilômetros ali mais ou menos no Mar Morto, é mais ou menos situado aqui no outro mapa, vocês vão verificar, mais ou menos aqui. Tecoa, perto de Hebron. Ok, legal. Né? Então Deus chama lá do Reino do Sul para profetizar para o Reino do Norte, em Betel, o centro da idolatria, o centro do paganismo. Então, aproximadamente 150 anos antes desse episódio, 150 anos depois desse episódio de separação das tribos, é que Amós aparece. Pouco se sabe sobre esse Amós. A gente só as coisas que a gente sabe sobre ele são exatamente aquelas que são relatadas no livro dele. A gente só sabe que ele viveu ali no tempo de Uzias, né, que era rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. Poucos detalhes então são extraídos ali desse livro. A gente sabe que ele veio lá de Tecoa, uma pequena cidade ali, como a gente falou, lá no deserto desolado ali de Judá, né, 10 quilômetros do sul de Belém, 15 quilômetros, alguns de 15, outros autores dizem 19 quilômetros ali do Mar Morto. Então Deus enviou uma mensagem poderosa a esse homem. Esse profeta, ele tem como contemporâneos, né, como profetas contemporâneos atuando também Oséias e Jonas. Então Amós, ele inicia a sua profecia com a configuração de um tema declarado primeiramente por Joel. A Renata falou isso na semana passada. Ele diz o seguinte: o Senhor, Joel 3,16, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Esse verbo lá, hebraico lá, não sei, mas parece que é shahag, descreve o rugido de um leão quando está para atacar a sua vítima. É bastante interessante isso aqui, que ele expressa essa proximidade do juízo, a ideia de que quando o leão está para atacar a vítima, quando o pastor ouve o rugido do leão, na verdade não tem mais nada para se fazer, porque na verdade a presa já está abatida quando o leão rugiu.
Então isso é bastante interessante. É tarde demais para salvar a ovelha da mão do leão, quando o leão rugiu. Então, essa profecia de Amós diz a ideia de que Deus, ele quando vai rugir, é porque o perigo da destruição é iminente e não tem mais como voltar atrás. Por favor, Eliseu, pode falar? Pode. Pode? Tem microfone? Tem microfone ali? Não? O nosso auxiliar de palco está dormindo. Belíssima apresentação, pastor Ronaldo. Interessante que no hebraico, não, sério, o Shahá serve para trovão. A voz do leão ia comparando a voz do trovão e por três referências sobre leão e 3 referências sobre pastor. E uma delas, Deus salvando a ovelha da boca do leão. Então é bem interessante que o boiadeiro de Tecoa fala contra o culto ao bezerro. Deus pega um boiadeiro para falar contra um culto ao bezerro. Deus, ele tem as coisas diferentes assim, bem mas legal. É dele. Então você vê a história é bem vívida dele, bem real. Expressando a proximidade desse juízo que vai acontecer. Então, o ensino de Amós é de uma significação muito particular. Ele inaugurou uma linha de ministério profético, né, que tem a ideia da escrita, de escrever, né, de registrar aquilo. Os registros do livro de Amós serviram para aqueles dias, para aquele povo daqueles dias, e servem para nós também nos dias de hoje, né? Esse registro escrito, ele traz consigo a ideia do entendimento muito mais profundo sobre o caráter de quem é Deus, de quem é Jeová, né? Então a gente vê lá no começo do livro de Amós que ele não era nenhum próspero fazendeiro, ele era um modesto, um fazendeiro modesto ali, um podador de árvores, um cultivador de sicômoros. Ele não estava determinado a ser classificado como o chamado Nabi, ou um profeta, digamos assim, de proclamador, anunciador. Não, na verdade, um profeta de ofício, digamos assim. Ele não veio de uma escola de profetas. Vamos dizer, ele não veio de uma escola de profetas, né? Vamos dizer assim, ele não era um pastor de profissão, dizendo, um pregador de profissão. Ele foi alguém chamado por Deus para esse mistério, né? Então, ele é o tipo de pessoa que Israel, de alguma maneira, insistia em silenciar. Porque falou assim, esse cara não tem crédito, pô. Ele não é um pastor, ele não é um pregador, ok? Olha que bacana, hein, gente? A nossa bereana tá ficando cheia, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que sair desse lugar aqui, né? Ou deixar de filmar para o pessoal não ver que a gente tá ficando já. Né? Então a gente vê, né, que Amós, ele se recusou a ser chamado de profeta, evidenciando a ruptura dele com as instituições formais ali, né? As instituições formais que haviam naquele tempo, o palácio e o próprio templo. Bom, veja bem uma coisa, né? As pessoas, Amós, ele é chamado para pregar no Reino do Norte. As pessoas que saíam do Reino do Sul para pregar no Reino do Norte não eram muito bem vistas, né? Não eram muito bem quistas, não eram, né, muito amadas, né, lá no Reino do Norte, porque denunciar é mais ou menos o seguinte, vou fazer uma analogia aqui bem absurda, é como se mais ou menos, imagina a situação, né, irreal, surreal, o pastor Silas sendo convidado para ir lá falar numa reunião do PSOL. É mais ou menos, imagina como você receberia. Então, é o seguinte. Então, na verdade, elas eram odiadas, né? Por quê? Porque qualquer profeta que fosse profetizar no Reino do Norte ia sofrer represália. Por quê? Os reis do Norte não gostavam de ser confrontados. É o caso, por exemplo, lá de Acabe, de Jezabel, que você sabe lá, que perseguiram Elias, perseguiram Eliseu, né? E vários outros profetas que morreram nas mãos desses reis. Os profetas do Reino do Norte não tem nada a ver com o tempo de hoje, mas eles comiam, os profetas do Reino do Norte, eles comiam na mão dos governantes, né? E por isso eles não podiam, lógico, profetizar a verdade, né? O que acontecia? Como eles recebiam, os governantes custeavam as despesas deles, né? Tava lá aqueles R$30 lá com pão com mortadela e tal, né? Será que vocês se entendem? Custeavam lá as despesas lá das passeadas dele lá, dos né? Dava dinheiro lá pro pessoal da Globo lá da época, lá da Globo Lixo da época, para falarem bem dele, então eles não podiam falar mal, né? Mas na época de Amós acontecia algumas coisas mais ou menos como acontecem aí nos dias de hoje, para você ter um paralelo, né? Tinha lá dinheiro na cueca lá do sacerdote, tinha lá, né,
os hospitais de campanha superfaturados, tudo daquela época, né? A corrupção estava generalizada. Claro que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo aqui nos dias de hoje, né? Então, absolutamente nada. Então, na época de Amós, né, Israel ignorava as leis de Deus. Israel, ele agia igual aos seus vizinhos. Olha que interessante, porque a gente daqui a pouco vai chegar lá exatamente no aonde Amós, né, onde a profecia de Amós, ela é de alguma maneira, ela é vívida, né? Ela é confrontadora. Israel, ele fazia tudo aquilo que as nações vizinhas, as quais, né, as práticas que Deus abominava nas nações vizinhas, Israel começou a praticar. Ele maltratava escravos, oprimia e explorava os pobres, corroborava com as injustiças nos tribunais, praticava o suborno, praticava a corrupção, promovia a perversão sexual, praticava a idolatria, a ostentação e a luxúria. Tudo aquilo que Deus, de alguma maneira, disse para que Israel não fizesse, ele passa a fazer. Então, nada a ver, como eu disse para você, nada a ver com o tempo de hoje, né? Mas é nesse tempo, então, que Deus levanta Amós para profetizar, para colocar o dedo na cara do reino do norte, né? Como está dizendo aí, né? Mais ou menos isso que acontecia aí, então. Amós, então, né? Muito embora o povo dizia ali que não é bem assim, mas vamos lá. Deus chama Amós de Tecoa, não é? Do reino do sul, para profetizar para o reino do norte. Amós e Joel, o Senhor, tá, a gente fala, rugirá e de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Amós evidenciou sua ruptura, a gente fala. Foi o próprio Deus que falou por meio de Amós, não tem nenhuma dúvida. O profeta foi levantado para advertir os violadores do concerto, os violadores do pacto, não é? Que de alguma maneira estavam ali tranquilos e na sua prosperidade. Talvez não exista nada mais nada mais paradoxal, às vezes, da gente pensar que às vezes a prosperidade financeira é sinal de aprovação de Deus na vida da gente. Tem gente às vezes que pensa, não, estou indo bem, está tudo bem, pensa porque por isso Deus está se agradando. Não é, isso é bastante interessante. Eles tinham que saber que o julgamento de Deus viria sobre Israel, como também para o mundo pagão. E não é só porque eles estavam prosperando nas coisas que Deus estava satisfeito com as práticas, com aquilo que eles estavam fazendo. Então o profeta Amós, ele começa a anunciar esses julgamentos vindouros. Não só por causa das ambições assírias, porque a Síria iria invadir Israel, mas porque Jeová estava, acreditem, queridos, em ação na área política. Eu fico pensando, ainda hoje, há crentes desavisados pensando que Deus não se mete em política. Isso é um erro crasso. A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 2, versículos 12, diz: Ele muda os tempos e as estações. É Deus quem coloca reis, remove reis e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Deus, ele tem profunda preocupação, inclusive com aspectos políticos. Ok? Então tem gente que está desavisada, parece que não, Deus, a igreja não tem nada a ver, a igreja não tem que se meter com... A pessoa não sabe que da política, da economia vem o preço do pãozinho que a gente come, né, do leite que a gente bebe, da escola das crianças e por aí vai. Mas vamos lá. Os povos mencionados, então, dentro dessa profecia lá do capítulo 1, eles são extensão da soberania de Deus. Deus, ele governa todo. Então, nesse ponto, o profeta, ele afirmava que anunciava, quer dizer, na verdade o profeta não anuncia algo inteiramente novo, porque já existia um profetismo antes mesmo de Amós, mas o modo como ele profetiza, sim, é inquietantemente vigoroso. Amós, ele tem uma mensagem que é contundente, é inquietante, é perturbadora. Legal que a gente vai poder entender algumas coisas aqui. Nem todo mundo, quer dizer, aliás, todo profeta é um perturbador, mas nem todo mundo que perturba é profeta. Isso é uma coisa legal que a gente tem que entender. Legal. Vamos lá, tia. Então Amós, ele chama os ídolos daquele tempo de mentiras. Ele acredita que esses ídolos são meras invencionices e não entidades reais. A gente sabe que hoje, a própria Bíblia diz que por trás de cada ídolo tem um demônio, mas o demônio é no sentido de perverter ou de tirar o foco da adoração do verdadeiro Deus. O ídolo mesmo não tem uma realidade em si.
Ok? A imagem lá não tem realidade em si. O que está por trás disso que é complicado. Mas voltando aqui à história, o Reino do Norte estava sob o governo de Jeroboão II, como a gente tem falado, né? Esse Jeroboão, a história diz que ele é um governador militar muito bem sucedido e ele travou muitas batalhas e por conta dessas batalhas ele acabou conquistando novos territórios para Israel e com isso gerou ali muita riqueza, né? Israel estava numa boa, né? Com um dinheiro ali em caixa. Porém, aos olhos dos profetas, Jeroboão era um dos piores reis da sua época, porque a sua riqueza, a riqueza que Israel tinha, levou esse rei ali à apatia, a deixar com que os costumes dos povos ou das nações vizinhas entrassem no povo de Deus. Ele permitiu que o povo adorasse os ídolos, aqueles deuses lá, os deuses cananeus. Então a coisa foi ficando esquisita. Por quê? Essa idolatria levou Israel à negligência, à injustiça, não é? Ao desprezo aos pobres, até que Amós foi chamado por Deus para ir àquela grande cidade de Betel, onde também existia lá um grande templo, para começar a anunciar a palavra de Deus para o povo, uma palavra de arrependimento. Então o seu livro, o livro de Amós, é uma coleção de sermões, de poemas e de visões. Esses sermões, poemas e visões que ele teve durante esse período são registrados para que a gente pudesse, para que eles pudessem mais tarde dar ao povo de Israel, né, o senso da mensagem de urgência que ele tinha para aquele povo lá do Reino do Norte. E essa mensagem, ela serve, como eu estou dizendo, também para nós nos dias de hoje. O livro tem um esquema assim muito claro. Eu tentei fazer isso aqui, quem gosta muito de esquema, de tabela, é o Eliseu. Mas eu me aventurei a fazer aqui uma tabelinha. Vamos lá. O esquema do livro de Amós é mais ou menos o seguinte. No capítulo 1 e 2, a gente pode dizer o seguinte: Deus está por aqui. Deus está indignado. Deus chegou. Deus está cheio de aguentar vocês. Então, os capítulos 1 e 2 são uma série de mensagens para as nações vizinhas e para Israel. Os capítulos 3 e 6, uma coleção de poemas para Israel e para os líderes políticos e religiosos. E os capítulos 7 a 9, uma série de visões que o profeta experimentou que mostravam um juízo vindouro. Então, aqui você verifica. Não sei porque cortou isso aqui, eu vou ter que depois acertar esse negócio aqui. Censura ali a condição social. No começo, uma série de oráculos, a gente vê uma citação bastante interessante de Amós a respeito dos povos que ele fala. Ele diz o seguinte: por 3 transgressões e não por 4. Isso é bastante interessante. Quer dizer que Deus ele já se encheu da medida do mal. Não é porque na verdade eles ultrapassaram. Não, ele já lá atrás eles já tinham chegado ao limite. Mas vamos dizer assim que Deus ele é longânimo, né? Ele é tardio. Às vezes ele vai, deixa a corda esticar. Cara, eu fico pensando, bicho, graças a Deus que eu não sou Deus. Não é? Graças a Deus que eu não sou Deus. Eu fico pensando exatamente eu já falei isso na semana passada, semana retrasada aqui, o pensamento da Joana, da filha do pastor Sandro, que ela estava brincando lá com os bonequinhos lá. Com os bonequinhos e tal, eles após mas quem são? A Diva pergunta, mas quem são esses bonequinhos? Mas são os discípulos de Jesus. Discípulos. São os discípulos de Jesus. Aí, Joana, o que está falando? Jesus reuniu os discípulos, almoçou com eles, né, comeu com eles e depois matou todos eles. Aí a Diva, mas Joana, que isso? Jesus, mas é tudo ruim. Tudo ruim. Então, eu fico pensando né? Acho que se você mesmo, né, se colocasse no lugar de Deus, talvez você não fosse tão benevolente, tão longânimo, não é, quanto ele. A primeira pessoa que eu mataria seria o Pedro. É mais ou menos por aí, né? Ou ainda, né? A gente seria aprovado naquilo que a gente condena. A gente faria nepotismo, né? A gente, ministro da Justiça não conheço melhor do que ninguém, que é a minha mãe. Minha mãe é justa, né? Por aí vai. E a gente ia colocar as pessoas. Minha irmã é ministra das Relações Exteriores. Vou colocar porque, né? E por aí vai, né? Vamos lá, gente. Então, vamos lá. No começo de cada série de oráculos tem diversa citação. Agora vejam uma coisa interessante. Eu vou voltar depois aqui para esse quadro. Mas olha aqui, ó. Prestem bem atenção nisso aqui. Veja como isso funciona. Enquanto Amós vai nomeando essas nações
vizinhas, você pode olhar nesse mapa aqui e ver que Deus está criando um círculo, né, que termina com Israel bem no centro, como se fosse um alvo lá na mira. Olha que interessante. Primeiro, ele começa lá, tá lá em cima, você consegue ver lá o número 1, na Síria. O profeta condena a violência e a crueldade dos sírios contra os israelitas. A crueldade dos sírios seria punida severamente pelo Senhor. 2, ele vem aqui, para Filístia. Gaza praticava na época o asqueroso tráfico de escravos. Deus abomina a escravidão, que é uma das formas de violência contra os direitos humanos. Depois 3, vai lá para cima, Tiro. Tiro seria castigada com fogo. Esse fogo aí a gente pode dizer que é guerra, por causa da imoralidade que é praticada no culto a um Baal chamado Baal Mercat, da prática do comércio de escravos também, e da negligência que eles tinham. Na verdade, eles consideravam que Tiro era uma espécie de fortaleza inexpugnável. Sabe, e você depois vê lá em Ezequiel 28, quando Deus faz uma alusão ao orgulho de Satanás com o orgulho do rei de Tiro. Deus, ele abomina a soberba. Deus, ele odeia. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. 4, lá, Edom. Edom, Deus tem na verdade, o ódio de Deus, ou a coisa de Deus, é pelo ódio que Edom sentia pelo seu irmão Israel, já que eles vêm da mesma linhagem, digamos assim, né? Amon, tá lá, o 5, a cidade, os amonitas. Os amonitas, eles praticavam um crime que é terrível. Eles rasgavam os ventres das grávidas. Tem muita gente dizendo hoje besteira, falando, genocídio, virou uma palavrinha da moda, sabe? Genocídio é exatamente isso que eles faziam, né? Eles impediam, por conta da guerra, o nascimento dessas crianças. A prática, ao impedir esse genocídio, ao impedir esses novos nascimentos, era extirpar, na verdade, o povo que eles tinham vencido. Isso sim é genocídio. Palhaçada, né? Vamos lá, Moabe. Pela profanação do cadáver do rei de Edom. O que os caras fizeram? Eles tacaram fogo lá no cadáver do boneco lá do rei de Edom. E aí os israelitas, eles, na verdade, naquele tempo, eles acreditavam que essa profanação, a destruição dos restos mortais de uma pessoa através da incineração, iria impedir o descanso do defunto lá depois da morte. Pegou fogo, tacou fogo no boneco. Eles transformavam o cadáver em pó, e ele pegava o osso, se transformava em cal, e eles usavam para pintar as casas. Era uma situação terrível em que o cara não poderia ter uma esperança futura. Ele transformava o cara num objeto. Cara, muito sério. Muito sério. Essa eu vou acrescentar na parada aqui agora. Cal, né? O cal é utilizado, usavam o osso, daí veio o cal, do osso. Jesus. Então, geralmente punição pública, tá? E Judá, por causa da idolatria e desobediência contra Deus. Você vê que exatamente, né, Betel está ali, lá no centro. Para Israel, então, Amós lança uma acusação profética que é 3 vezes mais longa, mais dura, mais incisiva do que para todos esses povos. Ele acusa os ricos de Israel, algumas acusações que eles trazem aí. Primeiro, ignorarem os pobres, permitirem graves injustiças em suas terras, especificamente impedir que esses pobres, que eles alguém pudesse resgatá-los ou pagar as suas dívidas, e ainda negar uma espécie de representação legal por eles. Eu não poderia nem representar. Se você fosse vendido como escravo, eu não poderia. O seu destino estaria traçado. Não teria resgate para isso. Então, assim Amós faz uma pergunta que é bastante interessante. Vamos lá. É essa família, eles falam para Israel, é essa família que um dia teve a justiça negada e foi escrava no Egito? Quer dizer, vocês, povo de Israel, que foram escravos, vocês estão fazendo isso também? Eu gosto muito da expressão assim, você será aprovado naquilo que você reprova. Era o que Israel estava fazendo. A família de Deus, resgatada da opressão e da escravidão, Deus diz o seguinte, a festa acabou. A casa caiu, meu irmão, deu ruim. Carruagem virou abóbora. É por aí. Todas essas coisas aqui, né? Deus diz, eu estou cheio de aguentar vocês. Olha lá, volta aqui. No capítulo 3 a 6,
grande chamada, grande responsabilidade. Parece que é o tio Ben com Peter Parker, né? Grandes poderes, grande responsabilidade. O que significa isso aqui? A abertura da próxima sessão nos explica que Deus, ele diz, eu escolhi Israel. Eu chamei Israel lá da terra da opressão do Egito, lá, né? Dentre todas as famílias da terra, eu escolhi esse povo para ser a nação santa, né? Para ser o sacerdócio real. O que somos hoje é o que Israel foi chamado para ser. Né? Então essa alusão ao capítulo 12 lá do livro de Gênesis, ele mostra que Deus tinha chamado a Abraão para que a família israelita fosse uma bênção para todas as famílias da terra. Então diz, é por isso que eu vou punir vocês, é por isso, por todos esses pecados. Por quê? Israel teve um grande chamado que veio com uma grande responsabilidade também. E assim o seu pecado, o pecado de Israel e a sua rebelião trouxeram algumas consequências. Olha lá, Deus diz, o verdadeiro relacionamento com Ele irá transformar o relacionamento com as pessoas. E então, o chamado de Amós para uma adoração verdadeira isso é fantástico, deixar fluir como um rio de integridade, como uma corrente incessante. Duas palavras que são interessantes em Amós, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui adiante, integridade e justiça. Então, primeiro, eles expõem constantemente a hipocrisia dos religiosos, né, dos sacerdotes de Israel e dos seus líderes. E ele vai descrever, Amós vai descrever como eles fielmente compareciam lá aos encontros. Gente, é interessante, porque isso tem a ver com a igreja, com nós como estamos vivendo aqui nos dias de hoje. Não é? As pessoas iam lá aos encontros, davam os dízimos, as suas ofertas, cultuavam, adoravam a Deus, mas se esqueciam daquilo que Deus fala sobre ter misericórdia, sobre amar o próximo, por aí vai. Negligenciavam lá, como eu estou dizendo, os pobres, ignoravam a justiça. E Amós diz que tudo isso que eles faziam, essa falsa religião, era uma fraude. Tudo isso que estava acontecendo, Deus estava odiando, porque Deus odeia esse tipo de adoração que é totalmente desconectado do modo como a gente lida com o nosso próximo. Você diz que ama a Deus, estou dizendo você e eu, tá, gente? Ama a Deus que não vê e abomina ou aborrece o próximo que você vê. É isso que Amós condena. Então Deus diz que esse verdadeiro relacionamento com Ele vai trazer fruto no seu relacionamento com o próximo. Isso significa o teu relacionamento vertical. Cara, eu tô gritando pra caralho porque eu tô nervoso. Não sei porque eu tô gritando, né? É porque eu tô tenso, é porque eu fiquei esperando muito tempo isso, né? Não é? Vamos lá. 5 meses sem dar uma aula. 5 meses. Mais ou menos por aí. Então vamos lá. Não. Ele que falou, 5 meses. Não, presencial. Passou pelo vale. Nós gravamos. É verdade. Né? Pô, tá dando É verdade. Com o público não. Então vamos lá, gente. Essas duas palavras, então, como eu estou dizendo, justiça e integridade, elas são muito importantes, não só para Amós, mas como todos os profetas. Integridade, ele se refere a esse padrão de relacionamento que nós temos com os nossos semelhantes. Né? Um padrão de relacionamento que deve ser equitativo entre o povo, não importa quais sejam as diferenças sociais. Pobre e rico, a Bíblia diz que a ambos Deus os fez. Eu gosto muito eu escutei isso há 30 anos, o pastor Paulo César Brito, uma pregação que ele falou que diz que todos nós somos iguais por uma coisa. Nós temos duas enzimas no corpo que nos tornam exatamente iguais na morte: putrescina e cadaverina. Já entendeu, né? Quando a gente morre, todo mundo, gente, se iguala. Putrescina e cadaverina. Putrefação e estado cadavérico. Morreu. Ficou igual. Seja rico, seja inteligente. Então, essa questão da integridade é importante. E a justiça, ela se refere à ação concreta que a gente toma, que nós tomamos, para corrigir a injustiça e criar essa chamada integridade. Então, ambas, integridade ou retidão e justiça, elas servem para permear, para ensinar o povo, né, como eles devem viver em aliança com Deus. E essa retidão e essa justiça, elas devem ser como um rio perene. Olha que lindo, cara.
não sei se dá para ver aqui nessa ilustração, é como se a água tivesse, né, no leito de um rio seco, ela entrando. Né? Eu não vou... Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pô, é isso aqui. A água vindo. Volta aqui a questão. Os capítulos 3 a 6. Volta aqui. A acusação de Amós sobre a idolatria de Israel. Tá lá, série de visões que o profeta experimentou e que descreve o julgamento vindouro sobre Israel. Jeová não está alheio à grave situação social e moral do seu povo. Juízes corruptos, não é? Homens maus que vilipendiam o direito do pobre, que massacram o direito, que são opressores. Aí, os líderes políticos e religiosos daquela época enganavam e exploravam o povo. A corrupção, como eu disse, não tem nada a ver nos dias de hoje, era generalizada. Israel, então, era como uma espécie de fruto de verão que estava pronto para ser ceifado. Quer dizer, o tempo estava chegando. Deus já estava, como disse, por aqui. Então, o fim de Israel já estava decretado. Jeová não suspenderia a sentença que ele tinha a respeito desse povo. Então, se as nações gentias não seriam poupadas da destruição, tampouco Israel. Nos dias de Jeroboão II em Samaria, quando a gente está falando, o país ele estava, né, um momento assim de muita prosperidade, né, econômica. Isso causou, na verdade, um grande abismo social. De um lado, gente muito rica, extremamente rica, e de outro, gente extremamente pobre. Vamos imaginar que Israel vivia... Tem um termo criado por um economista brasileiro chamado Edmar Baixa, que ele fala sobre Belíndia. Israel tinha indicadores de Bélgica e de Índia. Extrema riqueza, extrema pobreza. É mais ou menos o que a gente vive aqui hoje no Brasil. Se você imaginar que tem gente muito próxima de nós aqui que não tem saneamento básico, não tem esgoto em casa, muito próximo. Estou dizendo aqui, ó, no raio aqui de poucos quilômetros aqui de nós aqui. A gente vai imaginar que gente vivendo em extrema pobreza. Vou dizer para vocês, nesse tempo de pandemia, a gente teve uma ação aqui, nos ajudou aqui, uma ação de ajudar pessoas que estavam em... Gente, a gente viu cada coisa que eu vou te dizer. Cada coisa que, sabe, você fica, meu Deus, assim, de cortar o coração. 9 pessoas vivendo numa casa, né? Tipo, uma viúva com 4 filhos que vai morar na casa do sogro, porque o marido morreu, morreu, ela foi morar e ficaram 7 pessoas morando num lugar pequeno, sem... Cara, coisas assim terríveis. E a gente às vezes fica pensando que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo legal. Não é não. As coisas estão esquisitas. Vamos lá. Adiante. Bom, então, os ricos, eles tinham casas de verão, de inverno, e dormiam lá em camas de marfim. Aos pobres, faltava o necessário para a subsistência. É bastante interessante que Amós tem umas figuras de linguagem. Ele fala sobre vacas de Bazã. Ele compara as mulheres daquela época, vacas, vamos chamar uma mulher de vaca, né? Negócio terrível, né? Mas a ironia é o seguinte, essas mulheres que viviam ali na suntuosidade, viviam ali, né, no luxo. E enquanto ele diz que para alguns do povo, Deus diz, dei limpeza de dentes. Limpeza de dentes, fome. Mas, claro, quando você come, o dente fica sujo. Cara, o cara tem assim umas tiradas assim, bem... O cara, né? O profeta, né? Deus dá a ele assim... Ligado à vida do campo. Exatamente. É um tipo de profetismo que é muito associado à maneira como ele enxerga as coisas e como aquele povo teria facilidade de entender. É um profetismo professoral. Olha que interessante, cara. É um profetismo didático. Valeu, obrigado. Então a aristocracia vivia no mais alto luxo, enquanto o restante da nação padecia. A casa de algumas pessoas, você encontrava lá alguns milhões, entendeu? Tipo 51 milhões e tal, e vivendo, né, abescamente, por aí vai. Agora, vamos lá. Então, através da violência, ok, já fomos. Agora, olha que vaticínio para Deus, que Deus nos traz. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você vai ver que algumas passagens ali estão um pouco destacadas, né? A gente vê que naquela época lá, os juízes corruptos, sacerdotes de Samaria, os altares profanos de Betel seriam castigados. Então diz o seguinte, Deus diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrarem com teu Deus. Olha que passagem linda. Primeiro ele diz, olha, vêm junto para Betel e pecam. Depois vão para Gilgal e pecam mais um pouco. A cada 3 dias
trazem o dízimo, queimam sacrifícios puros, ofertas de gratidão, falam bem alto e anunciam ofertas voluntárias. Olha o que ele diz. Esse é o tipo de teatro religioso que vocês israelitas tanto amam, não é verdade? Vocês devem saber que fui eu que esvaziei suas despensas. Limpei seus armários. Sim, eu fiz parar de chover antes da colheita. As pessoas se arrastavam de vila em vila, loucas por um pouco de água. Eu feri suas colheitas com praga. Matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos. Eu feri vocês com terremotos e incêndios. Mas olha o que Deus diz. Mas vocês não me notaram. Continuaram me ignorando. Essa citação aqui é tirada de uma paráfrase da Bíblia Mensagem, tá? Não é NVI, não, mas eu achei assim, muito vívida a maneira como o autor lá, o Eugênio Peterson, ele traz, ele reescreve essa passagem bíblica. Ele trazia o ok? filhos, sabe? Hã? Ele fez a tradução para os filhos que não entendiam a King James. E aí a Sullivan pegou a tradução dele e transformou numa palavra. Fantástico, fantástico. A Bíblia Mensagem, quem puder ter, vale muito a pena. Então mesmo... Oi, vai. Não, essa questão do prepara-te a Israel para encontrar os teus deuses. Eu tenho que falar que você não... Depois passa algo na mão, chefe. Essa questão do prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, ela é mal interpretada por nós da igreja, né? Porque o pessoal associa essa ideia de que a igreja se encontrar com a volta de Cristo. Ali, quando ele está falando aquilo ali, é mais ou menos quando você aprontava lá na sua casa, fazia aquela bagunça, aí a tua mãe falava assim, ó, se prepara, porque quando teu pai chegar, ele vai acertar as contas com você. É isso que ele está falando aqui. Se prepara para se encontrar com Deus. Olha, vocês fizeram tudo isso, se prepara, porque você vai se encontrar com teu Deus. Quando chegar em... Essa questão aqui não é uma questão escatológica, é isso que você está dizendo. É a questão daquele momento. Deus, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Deus, ele vai... e tanto que é o seguinte, depois dessa profecia, ela se cumpre, porque a Síria realmente vai lá, invade o Reino do Norte e leva as duas tribos e meia cativos lá. E depois eles só vão se encontrar, gente, no século passado. 1948. Então, tu vê, essa dispersão que aconteceu foi realmente algo que Deus prometeu que ia fazer e fez. Mas vamos lá, gente. Mesmo havendo Deus punido o povo com guerras, com seca, destruição das lavouras, Israel não se converteu ao Senhor. E aí, o que a gente encontra? 5 visões de Amós. 5 visões. Nos capítulos 7 e 8 de Amós, falam dessas 7, 8 e 9, 7 a 9, falam dessas 5 visões. A primeira visão, ela até falou no seguinte, que Joel já tinha falado sobre a questão, gafanhotos. Gafanhotos devorando... Aqui pra mim. É minha calça também. É sertanejo universitário. Calça do Dória. Calça de Dória. Beleza, vamos lá, gente. É skinny, super skinny. Vamos lá. A primeira, gafanhotos. Gafanhotos devorando os campos para ceifa. A visão indicava um tempo de fome. Prestem atenção que tem uma história legal sobre isso aqui lá no final. O profeta compadeceu-se da casa de Jacó, orou a Deus para que tal não acontecesse. Deus desvia ele e não manda os gafanhotos. Primeiro. Ele é pequeno, não vai aguentar. A segunda visão. O Senhor então mandaria fogo para contender com seu povo rebelde. Mas o profeta solidarizou-se mais uma vez com Israel e Deus retirou o castigo. 2. Livrou do gafanhoto, livrou do fogo. Terceira visão. Amós viu o Senhor medindo a cidade com um prumo. Dessa vez, o profeta não teve coragem de interceder. A visão do prumo de Amós está entre um dos textos mais memoráveis da Bíblia. Na verdade, até Ivana está falando isso comigo, era muito comum lá no tempo da Assembleia, lá 30, 40 anos atrás, as pessoas usarem muito essas coisas. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, uma vez, eu estava chegando, era novo crente, é verdade, era o Martino. Martino chegando na igreja, o Martino olhou pra mim e falou assim, a gente podia levar o Ronaldinho lá no lugar, acho que era um negócio do monte, um negócio assim e tal, vou levar o Ronaldinho lá. E ele perguntou, mas ele tá no prumo? Eu falei, deve ser coisa de obra, tô fora, maluco. Pensei que era logo uma virada de laje, um prego. Não tô no prumo não. Nem que entendi exatamente o que era esse negócio, eu não queria participar, né, do evento, né? Então, a nação que o próprio Senhor construiu como muro reto, havia se inclinado. Interessante.
esse afastamento, essa inclinação, significava que ela estava afastada de Deus. Se eu não me engano, na Bíblia parece que tem 73 vezes a palavra inclinar-se. E várias das vezes que essas palavras dizem a respeito de se inclinar, falam sobre uma inclinação para o mal. E Deus chama os povos a se inclinar para Ele. E inclina, ouve e aplica o teu coração ao conhecimento, ao entendimento da mensagem de Deus. Quando você se inclina de uma maneira errônea, você se afasta de Deus. Então Deus prometeu passar no meio do povo por conta dessa inclinação para o mal, para castigá-lo. Então essa mensagem que o profeta entregou enfrentou uma forte oposição, né, dos sacerdotes da época, do Amazias e dos profetas. Peraí, gente, não, a gente está aqui profetizando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, você vem trazer uma mensagem perturbadora dessa? Então, apesar das ameaças de Amazias, Amós era um cara macho, de verdade, né, pedra 90. Amazias guiava lá o povo para a idolatria. Amós ficou firme em pronunciar a palavra de Deus. Vai acontecer, é desse jeito, né? A quarta visão fala sobre os frutos de verão. Essa descrição da quarta visão ocupa todo o 8º capítulo do livro. Nela o profeta viu os frutos de verão. Aparentemente esses frutos eles estavam bons mas por dentro, estavam apodrecendo. Israel estava maduro para o juízo de Deus, e esse juízo de Deus era iminente. Então, diante desses frutos, Deus declarou que o tempo do fim estava chegado. E por último, a quinta visão. Amós viu o Senhor sobre o altar, dando-lhe ordem para quebrar os capitéis, ou as colunas daquele templo idólatra, a fim de que esse edifício caísse sobre o povo. E aquele povo que não fosse morto pelo soterramento, né, pela queda lá do templo, seriam mortos pela espada. Então essa visão era um aviso já da dispersão que ocorreria quando o Império Assírio o exército assírio vai lá, invade o Reino do Norte e leva cativas as 2 tribos e meias de Israel, né? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então várias cidades da Caldeia naquele tempo foram atacadas, os seus moradores foram levados cativos e além disso o Reino do Norte foi invadido novamente, né, tempos depois, pela Síria. Então o que Amós vaticinou, o que Amós profetizou, aconteceu. Agora veja bem, gente, qual é a conexão que Amós tem com o Novo Testamento? Embora os olhos do Senhor estejam voltados para a igreja, a gente vai entender que o relacionamento de Deus com Israel, ele não se extinguiu, né? Israel é uma espécie, a gente diz, uma espécie de relógio de Deus. Muito embora Deus ele não tenha, né, o passado, presente e futuro são para Deus a mesma coisa. Então, o cumprimento das profecias bíblicas em relação ao povo da velha aliança, ainda está em andamento. A Bíblia diz, olharão aquele a quem transpassaram e lamentarão. As coisas vão acontecer para Israel. O relógio dele, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer isso, mas correria paralelamente com o nosso. Ok? Deus não se esqueceu das alianças que fez com esse povo. Então, tem aí toda uma mensagem. De acordo com os teólogos pré-tribulacionistas, aqueles que nós esposamos, a Assembleia de Deus, a linha de doutrina dela é pré-tribulacionista, o dia do Senhor anunciado por Amós, não diz respeito apenas a essa invasão à Síria, mas vai além dela. Ela trata da questão do tempo que se seguirá ao arrebatamento da igreja. Dia do Senhor, que é um dia de juízo, terrível. Nesse pequeno livro de Amós, a gente tem uma referência muito interessante sobre o reino milenar do Messias, né? Quando Israel vai alcançar o favor definitivo de Deus. Eu pensei que ia tirar uma foto minha. Faz coisa aí. Não, porque, gente, foto de pregador da Assembleia, tudo é assim, ó. Então fala assim, com raiva, olha de quem o dedão aponta, né? Vamos lá. Então, além dessa perspectiva escatológica, também Amós é citado no Novo Testamento em 2 vezes. Uma por Estevão e por Pedro no Concílio de Jerusalém. Muito embora a mensagem de Amós ela tem um paradoxo muito interessante com o livro de Tiago. Tiago é uma espécie, alguns estudiosos dizem que é uma espécie de Amós do Novo Testamento, né? Então, passados depois aí mais de 2000 anos de expatriação, os judeus receberam de volta os territórios dele lá em 1948,
48 que graças a um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? E então esses conflitos que hoje lá eclodem lá no Oriente Médio, né? Na verdade são pelo incômodo que essa nação, o povo de Deus, né? A presença dos judeus provoca lá nos vizinhos, lá nos árabes. Então tudo isso tem a ver, essas questões todas aí tem a ver com um quadro apocalíptico. Mas concluindo, aonde a gente quer chegar aqui com Amós. Como os demais profetas, tanto da antiga quanto da nova aliança, Amós conclamou o povo ao arrependimento. Então Deus sempre, a gente vai acreditar, Deus sempre esperou o melhor do seu povo. Por isso, antes de proferir qualquer mensagem de juízo contra ele, contra o seu povo, Deus advertia, Deus chamava atenção, Deus corrigia. Ainda hoje, nos dias de hoje, Deus não deixa a gente caminhar para o buraco sem dar. Não. Muitas das vezes a gente é que não quer ouvir a voz de Deus, mas Deus orienta, Deus alerta, né? Deus bota a gente no nosso caminho, Deus orienta a gente através da palavra, Deus dá claramente sinais de que às vezes as coisas não estão ocorrendo da maneira como Ele quer. E os castigos, Ronaldo, e os castigos aplicados em Amós 4... Já ia chamar a atenção dela. Os castigos que Deus... E os castigos que Deus aplica lá em Amós 4, que é lá os gafanhotos, o fogo, a guerra, as pragas, em todos ele termina dizendo: eu fiz tudo isso, mas vocês não se voltaram para mim. Então mostra que toda a ação de Deus para castigar não foi com a intenção de destruir, mas com a intenção de arrependimento. Até o castigo era uma expressão da misericórdia de Deus com o povo de Israel. Deus castiga aquele que ama. Só que aí depois tem a questão da visão, mas aí já é uma outra história. Já. Vem cá, você tá dando aula? Não, peraí, tá bom, daí pode participar. Bem, gente, vamos lá, queridos, que esse é interessante. O que eu aprendi com o livro de Amós? Que isso é legal, é interessante que quando você lê a Bíblia, você tem que ter uma aplicação prática para ela, né? Tem que ter alguma coisa que vale a pena. A primeira coisa que eu falei para vocês aqui, eu já tinha dito, todo profeta incomoda, mas nem todo aquele que incomoda é profeta. Então tem muita gente aí, né, fazendo coisas erradas. Outra coisa bastante interessante, gente, viva no ensinamento do livro de Amós. Amós era um simples boiadeiro lá de Tecoa. Amós ele não era, né, um profeta da escola de profetas. Ele não foi treinado para ser um profeta. Amós era um homem comum, quem Deus chamou. Então, querido, eu queria dizer para vocês que Deus, na verdade, ele não chama pessoas com credenciais em teologia para servi-lo ou para fazer parte do reino dele. Deus não precisa que as pessoas sejam bispos, ministros, profetas, apóstolos, não é? Quarta pessoa da Trindade, não é? Querubim ungido. Vai ter tal de querubinato. Nos faça parte do querubinato para que faça, né? A gente pode entender que Deus também pode chamar para pregar pessoas comuns, como eu, como você, não é? Professores, policiais, né? Fazendeiros, médicos, engenheiros, dona de casa, enfim, pessoas trabalhadoras comuns, como, né, que amam ao Senhor e que também podem ser chamadas por Deus para ensinar a sua palavra. Por quê? Porque Deus, quando quer usar alguém, não há barreira que o impeça. Quando Deus quer agir, Ele vai usar a mim, a você, Ele vai usar qualquer um de nós. Deixe Deus te usar. Ok? Terceiro, coisa que aprendi com Amós. Eu, que critico a injustiça social, faço uma pergunta para você. O que eu estou fazendo para minorar o sofrimento do meu próximo? Amós usa 5 termos diferentes para designar a pessoa que é explorada em Israel. Amós, ele fala do justo, ele fala do necessitado, ele fala do fraco, ele fala do pobre e da mulher. Ele fala sobre aqueles que não têm direito de defesa, aqueles que estão à mercê dos poderosos, estão à mercê dos fortes, aqueles que não têm quem os defenda. O que nós estamos fazendo pelos oprimidos? O que nós estamos fazendo pelos desfavorecidos? O que nós estamos fazendo por aqueles que não têm a quem recorrer? Isso é bastante interessante. Será que é verdade que nós nos importamos realmente com os menos favorecidos, aqueles que sofrem com
miséria, com pobreza, com fome, com escassez, aqueles que estão padecendo com frio, aqueles que sofrem opressão na sua cidade, no seu país, no seu bairro. O que a gente tem feito como igreja para demonstrar a misericórdia para essas pessoas, para a gente demonstrar o amor de Deus? Será que eu quero falar do amor de Deus para o meu vizinho, mas se eu sei que ele está com a conta de luz dele cortada porque não tem dinheiro para pagar, será que eu sou capaz de ir lá bater a porta e oferecer para ajudá-lo? O que eu estou fazendo? Isso é muito interessante, cara, porque a gente condena, o governo bota tudo nas contas, ou ainda acha porque a gente dá o dízimo e oferta na igreja, a igreja que deve fazer. A igreja vai fazer, a igreja vai fazer. Né? Tá aí, exatamente, né? Então, será que nós temos a consciência de que a generosidade, o amor ao próximo, a benevolência, a justiça são parte integrante do nosso caráter como cristãos? Será que a gente tem consciência disso? E por último, logo depois de 2 visões nas quais Deus reteve a sua ira, é interessante, Deus livra o homem, ou Israel, livra do gafanhoto e livra do fogo, mas não livra do prumo. É onde eu quero chegar o seguinte: a visão de Amós apresenta Deus com um prumo na mão, fiscalizando o muro torto que representa Israel. Eu aprendo com Deus que Deus nos livra da dificuldade econômica, Deus nos livra do aperto, mas não nos livra de medir a nossa retidão diante dele. E aí eu queria te perguntar o seguinte: se no final dessa EBD Deus trouxesse um prumo para medir você, né? Se Deus pegasse um prumo para medir a nossa inclinação, né? Será que nós estaríamos tortos? Será que nós estaríamos inclinados para o quê? Será que a nossa inclinação é para servir a Deus? Como nós estamos erigindo o muro da nossa vida com Deus? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, né? Será que nós temos vivido em integridade e justiça diante de Deus todos os dias da nossa vida? Será que se Deus realmente nos medir aqui, Ele vai encontrar retidão em nós? Bom, isso é para você refletir. Deus te abençoe. Posso contribuir aí com o prumo? Pode. Só contribuir. O prumo, ele só é útil em 2 coisas. Para a construção, e depois da obra pronta, ele só serve para dizer que está com problema, que não tem mais jeito. Tem mais uma coisa. O prumo no meio marítimo, ele também é utilizado para ver a profundidade e a natureza do fundo. Saber se é lama, se é areia, se é cascata. Vem cá, me arruma um prumo desse para dar aula domingo, por favor. Queridos, Não, só com prumo só. eu só gostaria que essa reflexão ficasse, né, para vocês. Vou usar só o prumo, não usar mais nada. Deus abençoe, Deus os guarde. E pensem nisso. Amém.